acompanhar? Por isso que essa questão 29 é uma questão curta, mas ela submete a gente a... Então, a obra de Deus é sintonizarmos com esse Cristo, aderirmos a esse Cristo interno. Outra pergunta aqui também, que é interessante a gente parar um pouquinho na 29 e preocupar com ela, só olhar o horário que eu tenho que passar para a G daqui a pouco. É que ele fala das obras, ou da obra, né? Ele não fala das obras, ele fala da obra. Então, ele responde isso... Oi. Oi, Jack. Pode falar. Ô, Marcelo, é por isso que ele fala do pão, né? Esse pão que ele vai colocando, ele faz a divisão entre a comida que perece e aquela que permanece para a vida eterna, né? Que um é essa visão mesmo de Jesus enquanto figura, né? Humana. Outro é o Cristo, né? O Cristo, como aquele que vive eternamente, né? Jesus, nós, né? A gente pensar desse jeito aí que você falou que... Ele está falando para o nosso Cristo interno. Isso aí, Jesus veio trazer o Cristo nele, mas de cada um de nós também, né? Ele veio startar, iniciar o movimento desse Cristo interno, que cada um de nós tem dentro de si. Despertar. E deixar que ele se movimente naturalmente, porque quando a gente fala do Logos refere-se ao fundamento. E quando a gente fala de Deus imanente, a gente fala da natureza do ser. Então, não tem violência nenhuma. Ele veio startar um processo como se ele desse um embalo. E aí, o caminho, o continuar e o acelerar fica por conta do ser. Né? Inclusive, o primeiro movimento também é do ser, né? Ele veio só ambientar, dar um ambiente propício a isso, né? Que é a sua mensagem, esse mundo interior aqui. Por isso que eu falei do Logos, que é o fundamento de cada um, a fundamentação de cada um, o fundamento da vida, a justificativa da vida de cada um. Isso muda. E aí, por isso que a gente gosta de voltar lá atrás, na pergunta, deixa eu ver aqui, cadê ele? Essa 27 aqui, a gente volta para ela. Onde é que isso acontece? Na transcendência do pão material para o pão espiritual, que é o que você falou aí, Jaque. Nessa transcendência, quando isso muda para a gente, quando isso constrói, né, começa a se construir dentro de nós. É no ritmo de cada um, por isso que é um processo assim, individual. Cada um de nós consegue caminhar da sua forma, da sua maneira, e isso prossegue, né? O que vocês acham disso aí? Eu queria ouvir um pouquinho vocês. Vou até descompartilhar um pouquinho aqui, que eu quero ver a carinha de vocês. Depois eu compartilho de novo, tá? Gosto de ver. Aí... Eu acho interessante a simbologia do pão. Eu acho interessante a simbologia por isso, né? Porque é um alimento. De que a gente vai alimentando? Né? De que nós estamos alimentando? Uhum. Traz muito essa ideia mesmo, né? Sim. Sim, é isso mesmo. E é uma coisa progressiva. Né? Assim, de progresso nosso, assim, né? De caminhar para o alimento real. Isso, né? Aí. Agora teve uma coisa, Jaque, que a gente não... Eu falei que ia falar, mas acho que a gente não explorou bacana, não. Por que a obra é no singular? Porque um único movimento de opção nosso, a gente vê isso na reunião mediúnica. Eu esqueci que isso aqui é estudo para reunião mediúnica, então vamos continuar com ele, né? Um simples movimento, um realinhamento, um redirecionamento do ser, modifica isso tudo. É o crer, é o ter fé, inicia aí. Aí depois é fazer parte, é o ser misericordioso. E aí vem o quê? Vem as bem-aventuranças todas em nós. Então, assim, é muito rico isso. Por isso que é um movimento... A obra é uma opção. A obra é única. Ela é de Deus, inclusive, né? Ela é chancelada por Deus em cada um. Então, ela é um único movimento. Então, eles perguntam no plural, mas o Cristo responde no singular, porque é um movimento que propaga isso.
Igual, aí a gente voltando lá de novo no 27, né? Que é o grande movimento da questão espiritual em nós, né? E a gente fica pensando assim, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver sim, porque a vida está investindo em nós para que sejamos puros. Esse momento que nós estamos passando é um grande investimento da vida em nós para acelerar o nosso processo de resolução kármica. E alguns não, alguns é prova de sublimação mesmo, porque veem nisso a oportunidade de lançar mão de muita coisa dele para ajudar o outro, então já transcendeu alguma coisa. Mas alguns de nós, os acertos familiares que precisam ser bem resolvidos, os acertos sociais, porque nós deixamos de ver muita gente e passamos a buscar essas pessoas através de ferramentas tecnológicas, e aí vem saudade, vem vontade, vem um monte de coisa, mas é também uma questão social, porque toda vez que o medo bate à nossa porta, e nós estamos numa situação de medo coletivo, é porque precisa se reter, parar algo, parar um movimento. E aí a gente percebe que a grande parte da humanidade, para que isso pudesse acontecer, esse jeito que nós estamos vivendo, estava numa direção diferente. E vai ter que realinhar agora. Foi como se fosse a espiritualidade fala assim, para. Aí ela falou para no contexto mais sagrado. Ela falou para do ser, ela falou para a família, ela falou para a sociedade, ela falou para o mundo, os países, as nações. Então, desviou a atenção de todo mundo para uma questão muito séria. E alguns vão pelo medo, alguns já vão pela fé. E alguns, mais do que isso, transcendem isso e vão pela misericórdia, se tornam instrumentos, né? De alento, de ajuda, de auxílio e tal. Então, a gente precisa se situar aqui em qual parte disso, talvez nós estejamos em todas elas. Né? Dentro de nós existe áreas que ainda estão vivendo a lei de Moisés e precisam migrar para a questão do amor com Cristo. Agora, você tem almas que já conseguem transcender a questão, já entendem o Cristo, mas ainda não são o Cristo. Então, precisam movimentar isso. E vários patamares, né? Acho que GG quer falar. Quer falar, GG? GG está caladinha hoje. Acho que ela está tentando falar. Ela está brigando com o microfone ainda. Mas essas questões, assim, a gente precisa avaliar qual posição a gente quer, né? Qual posição a gente está, qual posição a gente vai direcionar ali. Na 30, disseram depois, que sinais, então, a dúvida que eles tinham de que o Cristo era enviado, né? Que sinais, pois, fazes tu, na 30, para que vejamos e creamos em ti? E essa pergunta é muito interessante, e que a gente até levantou lá atrás, se realmente houve a multiplicação dos pães ou se foi a distribuição dos pães. Lembra que a gente levantou, sem polêmica, né? Que era uma possibilidade. Então, a riqueza daquele momento, possivelmente, não foi a multiplicação dos pães, foi a divisão. Se recolhe daquele grupo para se alimentar muitos. Então, é a fraternidade. E isso é levantado em várias discussões. E aí eles cobram, que sinais, pois, fazes tu para que vejamos e creamos em ti, que operas tu? Se eles tivessem visto a multiplicação dos pães, possivelmente, talvez, eles não tivessem perguntado isso, né? Porque o Cristo ainda não tinha mostrado o seu, entre aspas, poder através dos milagres. Aí ele fala que nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus, né, vem, né? E disse-lhes, pois, Jesus... deixa um pouquinho para vocês, né? Para a gente compartilhar. Eu esqueço dessas coisinhas. Para vocês acompanharem comigo, né? Aí eles falam da questão lá de Moisés ainda. Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Olha que interessante. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Por que Moisés não deu o pão do céu? Porque o caminho que
a humanidade tinha a percorrer com Moisés, era um caminho muito ligado às questões do mundo ainda. É o não matar, não roubar, não trair, etc. Questões básicas, mundanas, que o ser que espiritualizado, ele já transcendeu isso, né? Mas necessário que acontecesse. Então ele fala aqui, ó, eu até perdi aqui. Moisés, na 20:32, não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que é essa questão crística que a gente acabou de falar aqui, que é o alimento da alma, né? Que transcende a alma. Deixa eu olhar só as horas, gente, que eu tenho que ficar de olho aqui. Opa, 29, não, tá na hora da GG, né? Daí depois a gente desenvolve, né, essa parte aqui. Gê, você tá pronta? Vou só parar o compartilhamento aqui. Marcelo. Ei, querida, tá tudo bem? Tá, minha casa hoje está com muito barulho, com muito cachorro latindo aqui, não sei se vai ser legal. Oh, gracinha, seu Rafael, boa noite. O Geraldo tá aí, Cristina tá aí, a Jaque tá aí, né? É bom que você vou te passar o poder, tá? Ah, que gracinha. Não, mas eu só falo, você pode ficar com o poder aí, a gente só vai falando. Tá bom. Cadê Cida? Deixa eu ver, acho que Cida... Deixa eu ver se ela entrou hoje. Só um momentinho, eu vejo. Cida não entrou hoje. Eles devem estar com desafios, né? Deixa eu ir aqui para o meu quarto, Tá. porque eu fui entrar numa reunião lá em Itamarandíba com o pessoal da Amivale, e entrei pelo computador, e foi muito engraçado, mas os cachorros começaram a latir, eu quase morri de vergonha. Deixa eu arrumar um lugar mais tranquilo. Deixa eu te contar uma coisa linda que aconteceu agora, que até me emocionou. De frente do prédio do lado aqui, teve um buzinaço, né? Um monte de gente buzinando e tal. Aí eu cheguei ali para ver o que era. Era uma pessoa que estava fazendo aniversário, os parentes e amigos vieram de carro, trouxeram balões dentro do carro e cantaram parabéns para a pessoa da rua. Eu achei tão lindo. Aí eu falei assim, não, gente, vocês não vão subir, não. Eu falei, nossa, só se eu descer com álcool gel, brincando, mas eles não foram, não. Que gracinha! Eles fizeram na rua, uma homenagem para a pessoa, eu achei tão lindo. Assim, mas que coisa mais bonita, viu? E os carros cheios de balão de coração, eles soltavam os balões, soltavam foguete. Foi muito bacana. Que bonitinho. Você se reinventando, né? Ô, Marcelo, mas não precisa me passar o poder, não, porque eu estou no celular. Eu não sei nem se eu vou conseguir mexer. Vocês estão me vendo? Não, eu não. Tá me vendo? Você desabilitou, eu acho. E agora? Tá. Agora sim. Deixa eu ver. Eu estou vendo o Marcelo. Isso. Eu vou tirar... Então, quem está aí é só o seu Geraldo. A gente tinha parado em qual pergunta? Foi na... Tudo. Então, 738, nós estamos né? fazendo... 738, né? A gente está fazendo um trabalho, né? De estudar o livro dos Espíritos. Eu acho que a G deu uma congeladinha aí. 7G. Problemas técnicos. Já. Aproveitando que ela vai voltar, que ela está com problema, ontem eu descobri no relatório dessa ferramenta, ele pega o seu link e me fala tudo o que aconteceu durante a reunião. Ele vê o link da sua casa. Foi muito interessante. Eu comparei o meu com o da Babi. Da Babi é um espetáculo, né? Maravilha. E aí Marcelo, o meu todo cheio de falha. Ei, G. A minha conexão está muito estável hoje. Vocês viram que eu caí? Ah, tá. Caiu. Mas não machucou, não, né? Não. Tá aparecendo eu e o Geraldo pra... Não tem. Aqui para mim está falando que tem 6 pessoas na reunião, mas eu estou vendo o seu Geraldo agora. Agora, Jaque. São 6, Então, como eu estava falando, o estudo do Livro dos Espíritos, ele é muito importante. Então, assim,
como o Rafael teve um desafio, né, o Rafaelzinho, nós assumimos provisoriamente a contribuição com esse estudo. E eles já estavam lá na pergunta 837, 838. Mas como a gente está passando um momento desafiador, eu queria retomar com vocês a pergunta 737, que fala dos flagelos destruidores. O que vocês acham? Ótimo. Pode ser? É isso mesmo. Nós tínhamos terminado isso, está voltando não agora. Tudo bem para o senhor, seu Geraldo, a gente voltar a refletir um pouco sobre ela em face desse momento? Vamos. Vamos? Então, eu vou ler, se tiver ruim, são os flagelos destruidores. A pergunta é a 737, e ela está contida na lei da destruição, que por sua vez está contida no livro 3º do Livro dos Espíritos, que trata das leis naturais, tá? E a gente sempre relembra nos nossos estudos, né, o que é a lei natural, e Kardec ele vai nos falar que a lei natural é a única verdadeira para a nossa felicidade, e que nós só somos infelizes, quando dela nos afastamos, e que essa lei ela vai nos dizer que devemos fazer. Nós estamos na 737, mas eu retomei lá no comecinho o capítulo só para contextualizar, tá bom? Eu retomei o capítulo 3, o livro 3º, quando ele fala genericamente 737. O som tá bom para vocês, gente? Está tremendo aqui para mim quando vocês falam. Está meio metalizado, Geraldo. Está metalizado, não está? Marcelo. Se colocar no fone de ouvido, depois na coisa. Para mim tá melhora. Para mim tá ótimo. ótimo. Não está no celular? Estou no celular. Primeira vez que eu uso esse aplicativo no celular. Então, só retomando aqui a explicação, o seu Geraldo já ouviu isso umas 3 vezes, né? A gente sempre retoma. Como a gente está estudando a lei natural, nós estamos contextualizando esse capítulo do flagelo destruidor, ele está dentro da lei divina ou da lei natural, que é o livro 3º do Livro dos Espíritos, né? A parte 3ª do Livro dos Espíritos. E Kardec vai falar dessa questão da lei natural, que a lei natural é a única verdadeira para a felicidade do mundo. Eu entendo que... Está me escutando? Estou te escutando, sim, pode falar. Acabou o som. Pode falar? Eu entendo que isso aqui está dentro da lei universal, né? Na lei maior, porque ele fala justamente sobre esse movimento que está aqui. Nós acabamos, não há coincidência, acabamos comentando com o Marcelo agora, na reunião. Certo? Eu estava acompanhando vocês aqui no áudio. Aqui. É excelente. Viu como que está tudo ligadinho, né? Isso mesmo. Então, a lei natural é a lei de Deus, é a lei universal, né? A lei que dá ordem, que rege. A lei maior, né? E aí, quando a gente vai lá na lei da destruição, ela precisa de ser avaliada dentro desse contexto da lei natural. E aí, a gente afunilando mais para onde nós estamos, na questão 737, nós vamos só falar um pouquinho, vamos para 738, né, para a gente evoluir no nosso estudo. Ele vai perguntar exatamente o seguinte, né, isso aí para o pessoal que não pegou na última aula, viu, seu Geraldo? Com que fim ou com que finalidade fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Olha que pergunta, né? Qual que é o objetivo desses flagelos, né? Então, os espíritos vão comentar o seguinte: para fazê-la progredir mais depressa, já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos?
que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, eles respondem fazendo outra pergunta. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. E aí ele nos remete à pergunta 744. Olha que interessante, né? Ele traz elementos aqui para nossa reflexão, que os flagelos, eles têm um objetivo, e que o homem precisa, né, repensar a forma como nós estamos vivendo, como nós estamos elaborando as nossas questões operacionais. Então, Kardec já, né, em 1857, ele nos falava dessa necessidade de repensar, de refletir, de buscar, né, um novo contexto para o nosso fazer nesse mundo, porque o fazer, ele reflete o nosso mundo íntimo, ele reflete o nosso estado de espírito. Então, como é que está o nosso fazer e como que nós estamos lidando com esse momento de profundas transformações na nossa alma, tá? Vou deixar vocês refletirem ali um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês estão comigo? Vocês estão aí? Não, sim, doutor. Vocês querem comentar alguma coisa? Parece que fiquei sozinha aqui. Ficou não, GG. Não, tô aqui, ó. Também tô aqui. Eu também estou aqui. Eu então também podemos seguir no 738 ou vocês querem fazer considerações? Pode. Uma coisa? Pode seguir. Posso comentar uma coisinha? Certeza. É o seguinte, essa pergunta é muito interessante, né? Ela fala para a gente, preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente o vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que qualificais flagela, por efeito do prejuízo que vos causam. Então, quer dizer, a gente avalia só pelo lado ruim da coisa, o sofrimento. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Eu achei isso muito sério. Nós estamos vivendo uma transição planetária, um processo de transição, e a gente está no meio desse, entre aspas, furacão, e todo momento de transição planetária é um furacão. Ele é o patamar passado, patamar futuro, e ao meio disso, esse translace, ele é bem complexo, porque ele é o joio, a separação do joio do trigo, tanto no contexto de espíritos, quanto no contexto daquilo que tem dentro da gente. Então, quando a gente observa o que está acontecendo com a gente, nesse exato momento, a gente também tem que enxergar que é um processo de acelerar e nos preparar para uma nova era, mesmo que tenha algum ponto dentro de nós que interprete isso como sofrimento ainda, porque é o não entendimento ainda do processo, né? Mas a gente tem que olhar isso com muita gratidão. É esquisito falar isso, eu sei, gente, que com muita gratidão. Por quê? Porque esse momento é um momento que nós precisamos acelerar, introspectar, ver o que não está bom e movimentar para que a gente se prepare para ser merecedor de uma nova era. Que essa nova era, ela pode ser tanto na questão planetária, mas pode ser que tem a ver também com o momento interno do ser, de viver após regeneração ou a regeneração efetiva dentro de si. Sabe, Gê? Não sei se eu falei errado aqui. Não, nós fizemos várias discussões, né, sobre essa pergunta nos nossos últimos encontros. E uma delas nós elaboramos exatamente nesse sentido, claro que com outras palavras, né? Mas a ideia é essa mesma, né?
porque nós ficamos, né, seu Geraldo, nós comentamos muito isso, nós entramos no nosso comodismo e continuamos lidando com as coisas à nossa maneira. Então, quando percebe-se que nós entramos num processo de lentidão, né, que nesse nosso comodismo, nessa zona de conforto, a questão do flagelo, né, desse flagelo que nos faz agitar, né, as nossas possibilidades, ele nos coloca a trabalho. A verdade é essa, ele nos coloca a trabalho interno, nos coloca a refletir sobre o que estamos fazendo, o que estamos vivendo. Eu estava agora, o pessoal em Itamaratiba estava comentando também, né, essa questão. E a Kelly, né, que é a esposa do médico que trabalha em Itamaratiba, ela falou o seguinte, que as pessoas estão muito aceleradas, por que nós temos que ficar agora dentro de casa, né, e às vezes passar por esse período de isolamento? Então, há a questão de um aceleramento profundo nas pessoas, nós não conseguimos enxergar nada, saímos correndo, chegamos correndo, as mulheres, principalmente, que trabalham em casa, elas têm jornadas duplas, triplas, às vezes, e chega em casa, ainda tem que lidar com a questão da limpeza da casa, a questão, né, de preparar as refeições e cuidar das crianças, né? Então, assim, o que esse momento fala para nós? O que ele traz de reflexão em todos os aspectos, nesse aspecto operacional do fazer e também do aspecto interno, aquilo que está dentro de nós, como é que está o nosso sentimento, como é que está o que nós estamos transitando no nosso mundo íntimo, né? Acho que a ideia é essa mesmo, Marcelo, você foi muito bem. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu também teve uma parte aqui que eu comentei que eu achei muito interessante. Ele fala assim, essas subversões, portanto, são frequentemente necessárias. E aí, quando a gente comentou até sobre um vídeo do Ministério da Saúde, que chama História da Saúde no Brasil, não sei se vocês assistiram, mas Jaqueline, eu acho que já deve ter assistido a esse vídeo, ele mostra assim, que as coisas se repetem, que no começo do século a ideia era a mesma, as pessoas eram obrigadas a serem vacinadas, havia um medo muito grande da chamada gripe espanhola, que na verdade era americana, mas colocaram esse nome de espanhola, né? E agora a gente vê a questão se repetindo. O processo, se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ficar assim impressionados, como que repete da mesma forma. E chama atenção também para a questão das subversões. Vocês perceberam essa palavra aí? E o que ela representa na vida da gente? Sim ou não? Sim, senhora. Aí, onde o Marcelo está com o cursor. Essas subversões, porém, né? Então, assim, o que é subverter? Né? Subverter é a capacidade, só o ser humano tem a capacidade de subverter. Olha que interessante, só o ser humano, porque só o ser humano pensa, só o ser humano trabalha também. E o trabalho é tudo aquilo que busca, né? Tudo aquilo que modifica a natureza. Né? Isso é trabalho. Os animais, eles não trabalham. Embora a gente vê burros carregando carga, cachorros, animais fazendo... Mas eles não conseguem modificar a natureza. Se eles não acharem os seus alimentos na natureza, eles morrem de fome, porque eles não são capazes de fazer planejamentos, eles não são capazes de subverter a ordem. Então, quando o Kardec traz a ideia da subversão, e ele fala do flagelo como uma subversão, ele está falando de uma ordem que está posta, de situações que estão colocadas, que estão postas para nós, mas que não atendem aos anseios internos, que não atendem a todos os nossos irmãos. Então, o flagelo vem como uma subversão para sacudir aquilo que está posto. O que está posto hoje? Né? O que está posto em termos de flagelo? E aí nós comentamos também, numa reunião de sábado, que se a gente pensar nesse flagelo, né, o coronavírus, onde é que ele colocou o seu dedo assim como alvo, né? Onde é que ele atuou com mais
precisão. E a gente percebe que essa atuação foi no setor econômico, onde se elabora a distribuição da renda, onde se elabora a distribuição dos bens para a população do planeta. E a gente percebe que esse setor, que essa modalidade de se distribuir os bens, de compartilhar solidariamente aquilo que o planeta tem de riquezas, aquilo que o planeta produz para alimentar, não só fisicamente, mas alimentar socialmente, alimentar fisicamente, alimentar afetivamente, alimentar na questão do lazer, do conforto, de todas as necessidades do ser humano, nós vamos perceber que esse é o segmento mais fragilizado nessa época em que nós vivemos, porque percebemos, pelas pesquisas, pelas estatísticas, que existe uma disparidade muito grande nessa distribuição, onde os bens produzidos, e cerca de sua grande maioria, vamos colocar assim, estabelecer assim, mais ou menos 90% dos bens produzidos, eles atendem a pouco menos de 10% da população que os concentra em suas mãos e os usufrui. E a grande maioria, né, é obrigada a abrigar ou a usufruir da minoria dos bens. Então, esse fenômeno, esse flagelo, ele vem falar de algo, ele vem subverter algo, ele vem falar, olha, o que está posto não está atendendo aos anseios íntimos do nosso mundo, no sentido da solidariedade, da fraternidade, do amor, que é a lei entre o universo, que é a lei entre os povos. Então, ele nos fala disso também. O que vocês acham? Aí ele ainda pede assim, ó, nos dá, olha aqui, ó, portanto, se dê o advento de uma melhor ordem de coisas. Percebem? Olha como a sabedoria de Kardec, como é interessante. De uma melhor ordem de coisas. Qual que é a ordem das coisas hoje? E para que se realize, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, percebe quantas oportunidades nós tivemos para trabalhar essas questões, para mudar essa ordem. Para mudar a ordem. Exatamente, e não mudamos. Jaque, você que é do social, o que você pensa disso tudo? Eu acho que eu concordo plenamente com você. Assim, existe uma ordem colocada ali do materialismo cego mesmo, né? Sem ter nenhuma visão para o outro. Então, isso está acontecendo para mudar essa ordem, para que a gente passe a olhar para as necessidades de cada um, né? Tanto no âmbito familiar, dentro dos ciclos de relacionamento da gente mais íntimo, né? Quanto a ordem social também, né? Porque assim, eu estava falando com uma amiga minha, uma coisa interessante, a gente não está confinado à toa com as pessoas que a gente precisa de estar agora, né? Com certeza. Então tem uma coisa íntima, eu vejo uma mudança de ordem na intimidade, naquela coisa mais interna nossa, como numa forma mais social também, para a gente repensar essa mudança de ordem, né? Sensacional, Jaque. Tem mais alguém aí que queira comentar? Marcelo, você ainda está aí? Sim, gente. Espera aí que eu estou mudando de lugar aqui. De novo, Gi? A minha casa... Mudei a minha casa, assim, todo mundo em casa, sabe? Então o desafio está grande. Mas agora eu mudei para um lugar mais quietinho. Mas também está acabando o nosso tempo. Eu achei assim, ficou muito repetitivo, seu Geraldo, a gente retomar, mas assim, eu acho que essa questão ela é muito importante. Ela é atual. E relevante, né, nesse momento.
ela veio a calhar com o momento, né, Jaque? Muito importante que isso ocorra, que a gente tenha mais consciência, né? E que isso é necessário, faz parte da lei de Deus, faz parte de uma renovação e de uma evolução, né? Essa transição vai mais crescimento. Ou estou errado, né? Raciocinando dessa forma. Sensacional, seu Geraldo. Eu vi seu Rafael lá nos participantes. Vocês conseguem ver se ele está por aí? Ele tá sim, tá por aqui. Está com o microfone? É porque eu não estou vendo, Marcelo, agora eu estou vendo só o post que você fez. E... o microfone dele está cortado, quer dizer, é por ele mesmo, tá? Não é por aqui, não. Seu Rafael, o senhor está nos ouvindo? Oi, gente. Eu entrei depois, mas eu estou aqui escutando tudo, viu? É a Bruna. É Bruna! Gracinha. Bem-vinda à nossa equipe. Já tinha começado, mas eu peguei a boa parte agora até o final, né? E muito legal, porque nos atendimentos que eu estou tendo, né, as pessoas estão muito desorientadas com a condição do mundo e o que eu vou fazer com a minha vida hoje. Né? Então está sendo assim, não, foi muito bom escutar tudo que eu escutei hoje, até mesmo para me ajudar a ajudar as pessoas, né? Porque ninguém está compreendendo o real sentido do que está acontecendo por conta dessa questão própria da economia. Está todo mundo dando valor ao dinheiro e eu preciso de trabalhar, eu preciso de ter as coisas, eu não posso parar e perdendo o que é realmente necessário para nós nesse momento. E aí, com isso, os transtornos mentais estão aí, né? Então, é um dos desafios do mundo hoje, né? Pouquinho que eu vejo do lado de cá. Que bom. Você começou a escutar de onde? Na hora que a gente leu a pergunta? Na pergunta 737. Eu peguei, já tinha começado, já tinha um tempo já. Na hora que eu lembrei, eu falei, meu Deus, Ô, Genoveva, sabe o que está acontecendo? Não está sendo divulgado os horários. As pessoas estão entrando agora. A Cida com a Catarina e a Lurdinha também entraram agora. A Babinha entrou também quase agora. A Bruna também. Então, assim, eu acho que eles estavam achando que era às 8 horas. Será que não? Não. Eu ainda coloquei lá no grupo da FEM, segunda e No grupo foi 19 a 20. Eu vi esse informe lá. Pois é, mas aí eu acho que só terça-feira. Só a terça-feira que nós vamos encontrar às 8. Né? Eu vi eu acho que vamos lembrar isso todo dia, né? Não tem problema, não. Essa é a nossa primeira semana, gente. Então, é natural que a gente fique assim. Bom. Mas tá muito bom. Eu também achei. Ontem foi uma emoção, né, de ver todo mundo. Adorei muito, assim, mesmo um pedacinho que eu peguei, já me enriqueceu muita coisa, assim, ainda mais o meu dia hoje que foi muito exaustivo, e eu trabalhei praticamente essa maioria dessas coisas que vocês falaram, eu trabalhei hoje durante o dia com as pessoas, com meus pacientes, né, tentando levar eles para esse lado, sabe, que tá todo mundo desfocado. Que bacana, Bruna. Tô vendo Cida e Lourdinha. Então, acho que está chegando o nosso momento aqui. Então, está dando a microfonia aqui. A gente vai fazer, nós vamos continuar buscando os nossos amigos que não conseguiram entrar. Então, vamos verificar com o seu Rafael se ele nos escutou. Eu vou pedir a Cida para depois poder fazer um contato com ele, para saber da dificuldade dele, como que ele está. Pode ser, Cida? O senhor Rafael, eu conversei com ele, gente. Você me desculpa, mas o horário que eu estou vendo aqui, que estava aqui para mim, é de 20 às 21. Então, por isso que nós entramos agora. Eu fiquei muito triste, mas fazer o quê? Estava preparada. Não, isso que eu também ia falar. Isso que eu também ia falar, gente. A Babinha falando agora.
porque eu tenho uma diferença de fuso horário aqui também. Quando eu assustei, já tinha começado, aí foi a hora que eu mandei o lembrete lá no grupo. Então, eu vou ter que ajustar essas questões dos horários mesmo. Mas tudo bem, gente. Foi nossa primeira semana, nossa primeira experiência, tá todo mundo aprendendo, tá, Cida? Hoje a gente pode focar os... Oi. Ô, Gê, deixa eu te falar, eu conversei com ele hoje, ele falou que está com problema na internet dele e que ele ia olhar na Vivo, porque ontem eles fizeram o formulário à distância, falou demais, mas que ele ia tentar hoje. Adorei, falou demais. Hoje é só porque a única reunião a única reunião que está sendo de 8 às 21 é a de terça-feira, né? Todas as outras começam às 7 e vão até às 8. A de segunda, a de quarta e a possível de sexta, né, Gê? Que vai ter a dos enfermos, né? Isso, a Cristina fez uma postagem lá no grupo, e na postagem dela estava certinho os horários, tem uma por que isso tem que eu não até me... 22 horas. Amanhã a mocidade vai reunir, não vai, Marcelo? Você vai dar o suporte para a Júnia? Posso, se ela precisar, posso. Amanhã é quinta, né? Eu não sei se ela entrou em contato com a Babinha também. Entrou, Babinha, com você? Ela está aguardando, assim, para poder conversar com os jovens, né? E aí ficou marcado de quinta, né? Porque é um dia que não tem, né? Eu vou ligar para o Marcelo na depois. verdade... Pode falar, Gê. Pode falar, Babinha. Não, a única coisa que ficou acertado é que eu auxiliaria na divulgação, somente isso, assim, não cheguei a combinar a parte da sala, não, tá? Vai precisar de um apoio, né, assim, eu acho também. Uma pessoa para poder entrar, né, ser o coordenador aí, né? Eu vou conversar com o Marcelo para a gente ver a melhor maneira de nós proporcionarmos a eles uma reunião tranquila, excelente, para não sobrecarregar muito o Marcelo. Pois é, tá bom, Marcelo? Ele tá com muita atividade, né? Isso é bom, mas aí eu vou dividir com a Babi, tá? Eu vou dividir com a Babi. Alguns dias ela vai abrir, outros dias eu vou abrir. Tá bom, Babi? Depois eu vejo isso com você. Ô, Gê. Oi. Ô, Gê, nós combinamos nessa semana de fazer uma reunião às 18 horas, não foi? É no domingo, às 18 horas. Nós combinamos. Que dia que ficou? Não foi que dia? Na sexta? No domingo. Domingo. Isso. Que aí a gente vai fazer essa avaliação de tudo, né? Isso. Ficou marcado na última reunião que nós fizemos, no domingo. Aí seria bom a Babinha participar. Babinha estava nessa reunião de domingo? Estava, né? Estava. Então, ótimo, viu, gente? Olha, eu sei que nós tivemos alguns probleminhas, mas isso não desmerece a beleza de que foi essa semana, o trabalho que está sendo, né? E vamos continuar, né? Para a gente vencer os desafios e vai dar tudo certo. Tá bom, Cida? Tá joia. Aqui, vai parou no 730. Eu não evoluí muito, não, exatamente porque eu percebi, né, que você não estava presente, e em decorrência desse momento... Aqui, eu aposto esperando, gente. Em decorrência desse momento, nós retomamos a discussão da 736. Então, na próxima, a gente vai a partir da 738. Então, vocês não sofreram nenhum prejuízo, porque essa pergunta, nesse momento, quanto mais a gente discute, mais surge aspectos a serem explorados, a serem refletidos, tá bom? O Evangelho foi até onde? O Evangelho? O Evangelho, Marcelo, foi até onde? João 6, 6:30. 6:30. 6:30. E eu queria fazer...
Queria fazer uma consideração, Marcelo, ficou muito bom, viu, a sua fala, a voz, o áudio, ficou excelente, viu? A Jaque também fala muito bem no áudio. Então, agora é preparar a Jaque para a próxima, né, Jaque? Para a próxima terça. Então, vamos fazer a prece. Não precisa, não, você já está pronta. O seu áudio está bom, sua voz está muito boa, tá? Vamos fazer a prece, então. Faz a prece para nós, Jaque, para já ir preparando. Tá ok. Deus nosso Pai, Jesus, mestre e amigo de todas as horas, queremos agradecer, Senhor, essa oportunidade que cada um de nós tem de modificar nesse momento tão difícil a nossa vida, a nossa intimidade. Queremos agradecer todas as oportunidades que coloca no nosso caminho para o nosso aprimoramento moral, que possamos compreender cada vez mais a tua mensagem para cada um de nós e que cada dia mais possamos reconhecer o seu grandioso amor por todos nós. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos para estudar, para nos fortalecer como os amigos que somos, no coração de cada um esteja aí gravado todos os sentimentos bons que guardamos um pelos outros. Agradecemos hoje e sempre e abençoe todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, gente, muita gratidão. Até amanhã, se Deus quiser, né, com os jovens. Nós vamos estar acompanhando, viu? Se Deus quiser. Tchau, gente. Hoje nós temos... Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Com Deus. Um abraço a todos. Fique com Deus. Com Deus. Deus. Tchau, seu Geraldo. Fique com Deus, seu Geraldo. Meu Fique com Deus também. Deus. Fique com Deus. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.